Boa noite a todos. Boa noite. Essa noite fria, né, de inverno. Não está até tão frio como em anos passados, né? Eu acho que esse ano ainda não fez o frio ainda que nós já sentimos em anos anteriores. Eu acho que ainda está até muito bom. Não pode elogiar não, daqui a pouco cai bastante. Tá vindo uma frente fria aí que vai. Então nós temos só de agradecer, né, a Regina, que sempre nos convida uma vez por mês para estarmos aqui. Infelizmente eu não consegui trazer ninguém, tive que vir eu mesmo, né? Tem tanta gente boa lá, mas não compromissados, né? Então vocês vão ter que me engolir, como diz o Zagalo. Mas eu gosto muito dessa troca de ideia aqui em Perdões. Aqui o pessoal é muito receptivo, uma vibração muito boa do Harmonia e Fé. É o que todos os outros expositores também dizem, os nossos colegas que vêm de lá para cá, sentem realmente essa harmonia do ambiente aqui. Essa receptividade de vocês é que faz toda a diferença. Então vamos fazer a nossa prece, né? Vamos para o nosso tema, em busca da paz, em busca da harmonia interior. Mestre Jesus, nosso guia bendito, que através dos milênios tem nos acompanhado, nos assistido e enviado os teus emissários para nos guiar no caminho do bem, do amor, para que possamos ascender até o nosso Pai maior. Nós te damos graças, Senhor, pela oportunidade do trabalho, pela bênção do conhecimento que a doutrina espírita nos traz, libertando nossa mente, libertando nossa consciência, nos fazendo enxergar aquilo que outrora não conseguíamos ver, adquirindo olhos de ver e ouvidos de ouvir, conforme a narrativa do seu Evangelho. Por isso nós te damos graças, Mestre amado, e te pedimos, ilumine nossas mentes, nossos corações, para o entendimento da lição da noite. Sua paz esteja em nós agora e sempre, e que assim seja. Jesus, né, nos passou através do Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 27, nos dizendo: deixo-vos minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá. A paz que Jesus nos oferece é diferente da paz do mundo. Então, para entendermos paz do mundo e paz do Cristo, travou a apresentação. Sim, acho que vai. Não deu. Para entendermos a paz do mundo e a paz do Cristo, temos que ver o que é um e o que é outro. Compreender o que significa a paz do mundo, compreender o que significa a paz do Cristo. E o slide travou aí, eu acho que quer que fique só a mensagem do Cristo aí. Eu vou reiniciar a apresentação, vamos ver se a gente consegue. Tecnologia tem disso mesmo, gente. A gente passa esses apuros aí. O que é a paz do mundo? A relação entre pessoas, né, o conceito que temos de paz no mundo é a relação de pessoas que não estão em conflito. Acordo, concórdia, muito pequenininha mesmo. Relação tranquila entre cidadãos, ausência de problemas, de violência. Isso é uma situação de paz, né? No mundo são condições de paz. A ausência de conflito entre países e nações, infelizmente na história da humanidade a gente nunca ficou sem guerra. Infelizmente. Em todas as épocas sempre há um conflito entre nações. Na atualidade a gente tem lá a situação da Ucrânia e a Rússia e o genocídio lá na faixa de Gaza. Ajuda bastante. Eu acho que tem uma coisa ali que ajuda até melhor tem uma rodinha ali que melhora essa resolução. Mas dá pra ler, né? Não é a vista de vocês não, viu, gente? Porque tá meio embaçado mesmo. Você fala, puxa, vou ter que ir no oculista recente. Não, tá meio embaçado mesmo.
E o estado característico de um lugar, de um momento, que não há barulho, agitação, calma, sossego. Fim de semana, a pessoa assim, vou para a roça, quero paz, né? Assim que a gente fala, né? Vou para o sítio, vou para a roça, porque eu quero paz, não quero agitação. São situações que o mundo oferece, que são situações de paz, de uma paz exterior, uma paz diferente da paz que Jesus oferece. A paz do Cristo é uma questão de paz interior. Estado de espírito de uma pessoa que não se perturba com conflitos e inquietações. Está acontecendo um monte de coisa, mas a pessoa está tranquila. Ela está em paz. Na paz do Cristo, uma paz interior. Essa é uma paz que todos nós almejamos, né? Quem dera, está acontecendo um monte de coisa, a gente está cheio de problema, mas intimamente a gente está em paz. Quer dizer que a gente está parado, sem ação. Porque a paz interna não é a ausência de ação, mas é a pacificação interior para a resolução dos problemas. Essa é uma busca que temos que fazer constantemente. E para isso nós viemos, para aprender a lidar com as diversas situações. São as vicissitudes da vida. Quando a gente estudava menos, né? A gente vicissitude, eu achava que estava ligado a vício. Não, essa palavra quer dizer variadas situações que a vida nos oferece. Várias situações. Não quer dizer com vício, não. Por isso que quando a gente está lendo o Evangelho, ela vê essa palavra vicissitudes, quer dizer isso, gente. Variadas situações que a gente se encontra na vida. Então, vicissitude quer dizer isso. Harmonia íntima, serenidade, essa é a paz do Cristo. Consciência tranquila no dever cumprido. Essa, de fato, é bem direta. Porque, por mais que nós temos no livro Céu e Inferno a situação de um cidadão lá, um senhor, cuja neta pediu para evocar ele. Na época de Kardec, era pesquisa, era estudo. Queriam ver a relação, a situação dos espíritos desencarnados, né? O avô dela tinha desencarnado há pouco tempo, era uma pessoa bem quista na sociedade, uma pessoa considerada pessoa muito boa, e eles evocaram ele e ele deu comunicação, e ele não estava com a consciência tranquila, ele não estava em paz, estava num plano, sim, vibratório melhor, numa cidade espiritual, mas a condição íntima dele ainda era de consciência pesada. Porque ele não fez o mal a ninguém. Mas ele sentia que ele não fez todo o bem que ele podia. Então ele sentia a consciência pesada porque ele reconhecia que ele podia ter feito mais. Então a paz interior é uma condição mais plena. Consciência do dever retamente cumprido. Então, ainda que nós sejamos pessoas más e que a gente tenta fazer o que a gente pode, mas o nosso ser, nosso espírito, nosso programa de crescimento espiritual, quando chegamos no plano espiritual, a gente ainda vê que a maioria de nós deixou ainda a desejar, de ter feito mais. Mas é uma reclamação recorrente dos espíritos, sobretudo os espíritos espíritas, né? Era espírita na Terra, desencarnou, virou espírito espírita. A gente tem no livro Saíram de Volta, é só espírita espírita, espírito espírita, espírita e desencarnado, dando comunicação e relatando que uma das reclamações recorrentes é essa consciência de não ter feito mais do que devia. Mas quando encarnado, infelizmente nós temos o esquecimento, limitações diversas, então a gente faz o que a gente consegue. Cada reencarnação a gente vai melhorando, se aprimorando cada vez mais. No livro Momentos de Meditação, Joana de Ângeles, a gente tem um estudo nas quartas-feiras, online, sobre as obras de Joana de Ângeles. E a gente aprende muito, que ela trabalha na área da psicologia profunda, né? Psicologia do espírito. E é muito interessante, porque a gente aprende muito de conhecimento e autoconhecimento, nos conhecendo a nós mesmos, né? Então a gente tem feito um proveito muito bom desse estudo, aprendendo com Joana de Ângeles. E ela diz para nós que paz é uma conquista interior. É a paz do Cristo, né, gente?
é essa que nós buscamos. É iluminação interna. É presença divina no indivíduo. Porque nós somos filhos da luz, somos filhos de Deus, criação de Deus. Então a paz automaticamente já está em nós, para nós descobrirmos, conquistarmos e fazermos a sua manutenção, fazer com que ela seja algo permanente em nós. Isso é dentro de um processo evolutivo. Não é algo que a gente consegue de uma hora para outra, de um dia para outro, de uma encarnação para outra. Mas parte do princípio que a gente começou a buscar. Isso que a gente tem que estar em busca da paz sempre, da harmonização interior. Que é uma condição que vai nos ser e é muito importante para nós. Né? Como é mais fácil resolver os problemas quando a gente está mais tranquilo, né? Quando a gente fica muito agitado, a gente fica cego. A gente não consegue enxergar soluções para as coisas. E às vezes está até fácil, e a gente até sabe. Mas, devido à ansiedade e a esse desespero de querer resolver, a gente acaba complicando. Em vez de buscar harmonia, paz, serenidade, para conseguir enxergar o que fazer. Então, Joana de Ângelo nos diz que a paz é a presença divina no indivíduo. Nos recomenda: resguarda-te, pois, em paz, e deixa o tempo transparecer, porquanto ele conseguirá fazer amanhã o que hoje te parece impossível de conseguir. Paz, o que é a paciência? A ciência da paz. Você ter o conhecimento, a noção da paz. Saber usar a paz ao seu favor. A paciência é isso. A ciência da paz. Você tem a ciência da paz. Sabe como trabalhar. A paciência é trabalhar em paz, aguardando que as coisas aconteçam, sem deixar de agir. Mas sem desesperar, porque tudo ao seu tempo. Não adianta a gente querer precipitar uma situação que está fora do nosso alcance para resolver. Então, por isso que a Joana nos fala. Por quanto aquilo que a gente não consegue fazer hoje, possivelmente a gente consegue amanhã. Não consegui nessa encarnação? Elas são solidárias entre si. E a gente consegue em outra. Mas o importante é darmos os passos necessários para a solução dos problemas, não é? Entreguei para Deus. Se entreguei para Deus é assim, resignação, né? Fala assim, eu já fiz de tudo, não tem como eu resolver, não está nas minhas mãos mais, entreguei para Deus, dessa forma está certo. Fala assim, não entreguei para Deus e deixei de fazer o que eu tenho que fazer, Deus não vai fazer por nós aquilo que temos que fazer. Cuidado, não entreguei para Deus. Entreguei para Deus é depois de tentarmos as soluções que estavam ao nosso alcance. Agora não depende só de mim? Sim, então entreguei para Deus que eu fiz minha parte. Estou aqui disposto, se tiver mais algo a fazer, que eu enxergue e faça. Mas não é simplesmente entregar para Deus e ficar esperando tudo acontecer. Não acontece assim. Ajuda que o céu te ajudará. Essa é a citação, né, do Evangelho. Então, é a nossa parte. Atribuído esse texto a Aristóteles, eu peguei o texto inteiro não, que o texto só por si dá uma palestra, interessantíssima. Mas eu peguei parte que tem ligação com o nosso tema aqui. Que ele fala que a tua paz interior é a tua meta de vida. Provavelmente ele já alcançou, né, Aristóteles, né? Porque eu não falaria, eu falaria a nossa meta interior, a nossa paz interior é a nossa meta. Mas Aristóteles tem propriedade para falar. Ele já tinha alcançado, com certeza. Então, a tua paz interior é a tua meta de vida. É isso que nós temos que buscar na vida. Buscar, encontrar harmonia íntima para lidar nessa vida nossa de provas e expiações. Acaba um problema, vem outro. A gente não fica sem algum revés. A vida está sempre apresentando para a gente desafios. E se a gente não buscar a harmonia íntima para resolver, o desafio fica maior, fica mais difícil. Então é uma questão realmente de buscarmos essa harmonia interior. A paz de Cristo que Jesus nos oferece
Eu vos dou a minha paz, eu vos deixo a minha paz. É o conjunto de ensinamentos dele para que possamos chegar a essa condição interior. Onde que é o reino dos céus? Assim, não morrer, eu vou para o reino dos céus. Não vai para nada, não vai, porque ele é conquista interior. Você pode ir para qualquer lugar, nosso lar, a gente viu no cinema, legal, bonito. Você pode estar lá, se você não tiver paz interior, se você não conquistou o seu céu íntimo, não vai valer de nada. Você vai estar doido para voltar para a terra, para evoluir de novo, para passar os perrengues que tem que passar aqui, para poder, e enfim, conquistar isso no interior. Porque é uma conquista interior. O reino dos céus é uma coisa que nós vamos conquistar no nosso íntimo. Aí depende do lugar que a gente está. A gente vai estar sempre em paz, em harmonia com nós mesmos. Então, é importante demais a gente ter como meta realmente essa questão nossa da busca da espiritualidade, buscar a espiritualidade superior, incorporar valores da alma. Porque os valores do mundo a gente consegue, com trabalho, com estudo, com esforço, mas esses valores da alma é um desafio constante. Da educação do nosso pensamento, do nosso sentimento, do equilíbrio constante, da busca do equilíbrio constante, para que se tenhamos a harmonia. E aí o Aristóteles, aí dessa parte dele que ele fala: quando sentires um vazio na alma, quando acreditares que ainda está faltando algo, mesmo tendo tudo, remete o pensamento para os teus desejos mais íntimos e busque a divindade que existe em você. Está em nós. Deus está em nós. É só nós buscarmos. Porque ainda que tenhamos tudo, e isso é muito comum, a gente vê pessoas de sucesso, de dinheiro, de poder, estão sempre buscando alguma coisa que não sabem nem o que é, e aí busca de todas as formas, em tudo que o mundo oferece, e usufrui de tudo e ao mesmo tempo se sente vazio. Nos estudos da Joana de Ângeles é o chamado vazio existencial, porque o que vai realmente nos preencher, nos trazer plenitude íntima, essa comunhão com Deus. Às vezes as pessoas encontram isso numa vida mística. A pessoa vai se dedicar a uma vida mística, a uma vida religiosa, vai procurar, às vezes até se isola, às vezes, o que a doutrina espírita recomenda, que não é muito proveitoso para o espírito, não. O que importa é viver em sociedade e mostrar virtude em meio às dificuldades. Eu posso ser muito virtuoso lá numa caverna, numa montanha, rezando todo dia, não sou tentado, ninguém vai lá me amolar. Eu tenho muita paciência. Lá é um santo, é santo. Vai lá, belisca para ver. Dá uma cutucada, ver se é santo mesmo. Não é. Você vai provar santidade, seu crescimento em meio às pessoas. Em meio das pessoas que estão ali, te espetando, né? Como tem uma passagem no Evangelho que fala que a vida é difícil, bem eu sei, ela se compõe de mil nadas, mas são tantas as picadinhas de agulha que acabam por nos ferir. São as pequenas contrariedades do dia a dia, da vida cotidiana, aquelas coisinhas que vão somando, uma situação aqui, outra ali, uma coisa que não deu certo ali, uma situação de incompreensão do outro ali, e vai somando tudo, e às vezes uma coisa pequena faz estourar o copo d'água, transbordar, né? A última gota. O André Luiz fala na agenda cristã, né? Para a gente não julgar as pessoas, não, porque ela pode ter respondido gentilmente 99 vezes as pessoas que estão convivendo com ela ali. Mas teve um momento que ela saiu do sério porque tem alguma coisa acontecendo com ela. E a gente não sabe. E naquele momento, por falta de sorte nossa, fomos nós aqui. Fizemos alguma coisa que ela explodiu no momento. Mas que às vezes a pessoa nem é assim, mas ela está com algum problema. Teve uma perda, teve alguma situação. E às vezes a gente julga nesse primeiro momento e não vê o histórico. Já viu como é que é muito comum quando a pessoa ela é correta na vida, na sociedade. Ela faz tudo certo, aquela pessoa que sempre foi gente boa e tal, mas teve um momento que ela explodiu.
E às vezes aquele momento negativo da pessoa é avaliado a vida dela inteira por causa de um momento. As pessoas não veem o histórico da pessoa. E isso a gente tem, infelizmente, né, com facilidade. Julgar a pessoa por um momento ruim. Vai ver a história dela para ver se ela é uma pessoa igual a gente está julgando naquele momento que ela teve uma infelicidade. Todos nós estamos sujeitos a momentos infelizes. Então, aí o Camilo, né, o mentor do Raul Teixeira, que o Raul Teixeira já está voltando com mais desenvoltura para as palestras, né? Que ele teve um AVC e estava com muita dificuldade para se expressar, já está ficando mais solto. Que bom. Nesse tempo a gente tem um Raul já completo, aí, fazendo tratamento com fonoaudióloga, é um orador e tanto. O mentor do Raul Teixeira, o Camilo, ele nos fala o seguinte: ninguém usufrui de paz quando não compreende. Ninguém pode oferecer paz ao mundo se não desenvolve no próprio âmago, no próprio mundo íntimo. Se você não tem paz, você não dá paz para os outros. Porque a sua inquietação íntima já é fator de perturbação. É muito comum. Essa pessoa quieta, gente, você pensa assim, né? Não, a pessoa é quietinha e tal, mas ela é uma agitação interior que é vibratório. Você fala assim, mas a pessoa está quieta, não está perto dela, mas você está sentindo uma coisa. Você está, como é que está acontecendo? É a vibração, é a vibração. Essa pessoa não está falando nada, mas é que diz a Joana de Anjos, né? Silêncio interior. Por dentro ela está falando nos cotovelos. E aquilo vibra, é irradiação. E a pessoa às vezes tem sensibilidade mediúnica até, nem consegue ficar perto. Quem tem menos é até mais feliz, porque consegue conviver com pessoas extremamente agitadas, né, sem sentir muito. Né? Certa vez eu estava indo para uma reunião mediúnica, tem um colega que é extremamente ansioso. Ele trata, né, faz tratamento, controle e tal. Mas aí ele me deu uma carona, a gente estava indo para a reunião mediúnica. Eu entrei no carro e falei, nossa, fulano, tem uma entidade aqui que está numa ansiedade. Ah, não é entidade não, é eu mesmo. Meu Deus do céu, você está tomando um antiansiolítico e tal? Não, estou tratando, mas tem dia que eu não aguento. Falei, nem eu estava do lado dele, falei, não, se eu estou perto e estou sentindo essa vibração, né? Então, tem pessoas que são extremamente agitadas, e às vezes elas nem falam muito, falam pouco, mas a vibração. Por quê? É um trabalho que tem que fazer de harmonização. Pensamento, silêncio interior é um desafio. O que é um silêncio interior, gente? Não é zerar pensamento, igual a meditação, eu acho que nem existe isso. Isso é uma forma só, porque não zera pensamento. Uma vez a gente adquire o pensamento contínuo da nossa evolução, não existe zerar pensamento. Existe controle daquilo que você pensa, essas meditações de fora aí, que a gente tem muita dificuldade, é um nível de controle. Mas não existe zerar pensamento. Isso não existe. Então, o silêncio interior é uma condição em que a gente a gente busca controlar nossos pensamentos. Por exemplo, a pessoa ansiosa, ela pensa acelerado. Observe quando a gente está com ansiedade, o nosso pensamento está lá na frente. Ele está a 120, 140, 160, igual a música, 110, 120, 160. E nós é que temos que pôr freio no nosso pensamento. É disciplina interior, é disciplina do pensamento. Porque se nós não agirmos assim, tudo é consequência disso. A nossa agitação exterior é consequência da nossa agitação interior. E às vezes até quieto, parado num lugar, a gente está irradiando para as pessoas próximas. Consegui ficar perto de fulano hoje. E às vezes nós conhecemos até as personalidades que às vezes até falta de caridade, mas a gente evita. Não dou conta. O que eu posso fazer? Não dou conta, eu evito. Aí a gente pode contrabalançar também, a gente chegar e tá aquela agitação, a gente orar e vibrar para a pessoa. A gente ajuda a equilibrar aquela carga, aquela energia. Mas é um desafio. Mas isso é uma coisa própria nossa, da busca, na nossa necessidade de buscar essa paz interior. Domar nosso pensamento,
acho que um dos filósofos, se não for Aristóteles, não sei se é Sócrates, falou que o nosso pensamento é um macaco agitado, pulando de galho em galho. Vê que a gente não para numa coisa só, num assunto só também, né? Ao mesmo tempo a gente pensa um monte de coisa de uma vez só. E essa educação, a paz interior, é uma busca. E começa pela educação do nosso pensar e do nosso sentir. Porque as nossas reações físicas, muitas das vezes, elas estão no nosso mundo íntimo, no campo do nosso emocional. E a gente só reage. Está num nível de agitação tão grande que deixou alguma vibração, algum momento de raiva, alguma coisa, chegar a tal ponto que a gente faz alguma coisa no campo físico, material. Tá, o celular não está funcionando direito, você joga ele na parede, para depois tá apagando a prestação aí, para depois chorar. Mas é desequilíbrio por qual a razão? A gente não trabalhou o nosso mundo emocional para evitar que chegasse uma situação dessa. E sabe como que chama a cólera? Está lá no livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Naturados Pacíficos, eu acho que é capítulo 7, sei lá. Fala da cólera. E eu sempre tive um surtozinho de cólera, assim, às vezes a coisa não dá certo, esse controle não estava nada. Pá. Hoje eu controlo bem isso, graças a Deus. Mas quase. Você falou, opa, isso não está valendo nada, vou comprar outro, mas vou quebrar primeiro? Não, vamos comprar o outro primeiro então e joga o outro fora. Foi no reciclado. Aí quando eu vi, eu passei uma vergonha de mim mesmo, eu falei assim, que vergonha que eu estou de mim, porque fala aqui que é a cor. Acesso de demência passageira. Deus do céu, eu tive um acesso de demência passageira. E eu fiquei com vergonha. Então, com essas advertências, a gente procura se harmonizar. Essa busca dessa paz interior é um desafio constante para nós. Mas também ninguém vive em paz sem a consciência do dever cumprido. É o que eu falei que acontece com o espírito desencarnado. Se a sua consciência cobra daquilo que ele não fez, a lei de Deus está escrita na nossa consciência. Ela vai fazendo cada vez mais com que nós despertemos. Então quem nos fala isso é a Joana de Ângeles. E ela também nos fala no livro Episódios Diários, que a tua paz é a moeda arduamente conquistada, que não deves atirar fora por motivos irrelevantes. A gente perder a paz por certas coisas que é muito boba, medíocre, é ver que nossa paz está valendo muito pouco. Você ficou nervoso, irritado por isso. Nossa, tua paz é baratinha. Qualquer coisa te tira do sério. Não abaratando a sua condição anterior. É falta de progresso espiritual mesmo, da qual nós estamos aí inseridos nele. Então a gente fica às vezes com vergonha quando a gente vai descobrindo, né? E se descobrindo. Porque esse é um processo de autoconhecimento também. Puxa, eu já tive um acesso de demência passageira. Vergonhoso. Na espiritualidade, falar alto, gritar, lá é uma coisa que causa uma vibração muito desagradável. São coisas que vê, né? Realmente o filme retrata aquela harmonia do local e tal. É aquela harmonia porque é a harmonia do todo. Por exemplo, aqui está tranquilo, harmonizado, a vibração boa, porque é o coletivo das vibrações, da harmonia de cada um de nós. Como que a Terra vai se transformar? Através da transformação individual de cada um. Então, é essencialmente necessário esse processo de busca da harmonia interior, a paz interior. Ninguém tem paz se não dá paz para os outros. André Luiz nos fala na agenda cristã: seu desejo sincero de paz garantirá tranquilidade no caminho. A Meimei, no livro Autores, no livro Janela para a Vida, é Chico Xavier, autores, vários espíritos aí. Ela nos fala o seguinte a respeito: paz e vida. Que todos nós estamos concordes quanto ao imperativo de se colaborar na sustentação da paz. Só há paz no local quando todos estão imbuídos desse sentimento. Se tiver dois elementos ali criando uma desarmonia local, ele pode perturbar todo mundo se
as pessoas entrarem naquela faixa de sintonia. Uma discussão, uma desavença por qualquer motivo que seja, pode desarmonizar um conjunto. Mas se o conjunto estiver vibrando naquela faixa boa e coeso, eles neutralizam esses dois elementos que estão naquela contenda. No entanto, a paz é uma construção quase sempre mais difícil que qualquer outra que se levante sobre estruturas materiais. O próprio Jesus prometeu aos companheiros: a minha paz vos dou. Ele não fez essa afirmativa não antes de ter dado vários exemplos. Foi depois de exemplificar nas mais variadas situações o seu comportamento, a sua postura, ele mostrou. Aí ele falou: eu vos dou a minha paz. Porque nós vimos pelos seus exemplos de que é assim que se porta diante da vida. O Evangelho é um código de conduta e um código de boa convivência entre nós. Se nós passarmos a observar as lições do Evangelho e aplicar na nossa vida, as relações melhoram muito na sociedade, o planeta muda de vibração. Mas, infelizmente, não é essa a situação nossa ainda. Se nós nos propomos a contribuir na preservação da harmonia em nosso grupo doméstico ou social, aprendamos a compreender uns aos outros, a compreender os outros. Isso faz parte também. Eu vi uma situação muito interessante, desconheço o autor. Fala assim: prefiro ter paz do que ter razão. Deixar a razão de lado para ter paz. Porque numa discussão, que às vezes cada um firma no seu ponto de vista, é que fica interminável. Então eu prefiro não ter razão, mas ter paz. Não discutir. Você está certo, tudo bem, e eu mantenho minha paz. E a pessoa fica satisfeita e satisfaz o ego dela, ganhei a disputa e ganhei o debate. Não importa, importa que eu estou em paz. E ainda que eu tenha razão, eu não vou ficar debatendo a minha razão. Se a pessoa tem seu ponto de vista e ela firmou naquele ponto, eu estou preferindo ter paz do que ter razão. Isso é uma regra de vida muito interessante. Se a gente passar a aplicar, a gente para de ficar brigando, discutindo aí, porque hoje em dia tem situações aí várias que estão dando discussões aí. Tantas vezes aspiramos a alcançar a paz exigindo ela dos outros. A gente quer que os outros nos dê paz, né? A gente, por exemplo, a gente mora em prédio e já passou vizinhos que um prédio lá que era muito ruim, que o cachorrinho, a gente ouviu o cachorrinho correndo lá em cima. Mas a estrutura do prédio, vai pôr a culpa no cachorro e falar: põe meia na patinha do cachorro. Você não vai pedir para pôr meia na patinha do cachorro. Poxa, agora no frio até que pode, né? Mas eram situações assim. Hoje é uma situação melhor, mas ainda assim, vizinhos barulhentos. O que a gente vai fazer? Está estudando, está trabalhando? Com o fone do ouvido, com a música clássica. Porque às vezes nós até pedimos. Mas se o processo de educação daquela pessoa é aquele, não vai adiantar. Gente, a pessoa fala alto, você vai adiantar você ficar brigando com ela? Ela veio desse processo. Se os familiares dela, né, que convivem, já não conseguiram mudar, você que é vizinho vai resolver? Não vai. Então, deixa de ter razão, mas tenha paz. É mais proveitoso para nós, viu, gente? Eu achei muito boa essa frase. Larguei de ter razão para ter paz. Deixei de lado a razão para ter paz. Se queres serenidade nas criaturas queridas, procura desenvolvê-las em tua própria serenidade. É com exemplo. A pessoa vem esbrajejando e tal, se você entrar na mesma faixa, a coisa desanda. Então, é a aguinha que o Chico recomendava para a mulher lá, que o marido chegava brigando e tal. Toda vez que ele chegar nessa condição, você põe a água na boca e só depois que ele parar, você engole a água. Por quê? Como é que fala com a água na boca? Não falava. Então, as discussões diminuíram, a paz voltou a reinar. E ela queria saber que água milagrosa era aquela que o Chico passou para ela. Era da torneira lá, do tanque. É dessa aqui mesmo, meu irmão. Não era o fato da água em si que era milagrosa. É o silêncio que ela fazia numa situação conflitante. Então isso é muito importante. Às vezes eu preciso calar para que o mais tolo fale. O colega falou isso para mim num estudo, né? A gente brinca muito.
Aí eu falei, por isso que eu deixo você falar bastante no estudo. Eu falo com mais todo falar. A gente briga muito brincando ali no estudo. Ali o estudo é muito. A pessoa sabe o que é, que ela participa do estudo. É uma figura, uma pessoa extremamente assim, dedicada ao estudo. A paz é um sentimento que transmite de coração a coração. É vibratório. É vibratório. Você transmite às pessoas a sua irradiação. Às vezes tem pessoas que a gente chega perto, está conversando e quer prolongar a conversa e tal. Às vezes a pessoa até, por caridade, está prolongando o assunto, mas ela tem mais coisa a fazer. A gente fica aprendendo a pessoa, porque é agradável conversar com aquela pessoa. Ela transmite paz. E eu vou adiantar aqui porque, para fechar o nosso tema, eu trouxe uma música que fala muito a ver dessa questão da paz. Nando Cordel, vocês já ouviram falar?